todos os pecados de todos os que crescem nele, qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Então tinha que ser Deus. Não podia ser homem nenhum, não podia ser anjo nenhum. Tinha que ser Deus. É por isso que Deus envia o próprio Filho dele. Ele não envia um anjo, não envia um arcanjo, não envia um querubim, ele envia o próprio Filho dele, porque tinha que ser Deus para poder arcar com todo o peso, com toda a conta do pecado. Outra questão, a salvação vem do Senhor. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem, só Deus mesmo poderia. Imagina o seguinte, quando Adão e Eva pecaram, Adão viu que eles estavam nus e fez uma folha de figueira, pegou uma folha de figueira e fez uma vestimenta para eles de folha de figueira. Aquilo ia resolver alguma coisa? O sol ia queimar aquilo, né? O sol ia queimar. Quando eles passassem em algum lugar, esbarrassem uma árvore, alguma coisa, aquilo ia rasgar, ia estragar, não ia? Sim. Deus foi e matou um animal e cobriu eles com pele de animal, não é verdade? Aquilo ali já é um símbolo de que o homem não pode se auto-salvar. Ele não pode se auto-salvar. Aquilo ali é o seguinte, aquela folha de figueira, ela é comparada, vamos fazer aqui uma comparação, com as nossas esmolas que nós damos para os pobres, com a nossa benfeitoria, com todas as nossas boas intenções. Não adianta nada. A Bíblia diz que para Deus a nossa justiça é como um trapo de imundície, não serve para nada. A única coisa que pode nos salvar é a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. E Deus já mostrou isso através daquela atitude de matar aquele animal e cobrir a nudez deles. Ou seja, sou eu que estou fazendo, só eu posso salvar. Só a partir de mim é que vem a salvação. Já começa a demonstração dali. Só alguém que fosse verdadeiro e plenamente Deus poderia ser mediador entre Deus e o homem. Não adiantaria outro para ser mediador. Então, o apóstolo Paulo não é mediador, Pedro não é mediador, Maria não é mediador, José, pai de Jesus, não é mediador. Lê para nós 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Primeiro Timóteo 2,15. Quem encontrou pode ler. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo foi anotado errado. É primeiro? É. Ah, então desculpa, professor. Então, no segundo, desculpa. Ah, Eu que errei aqui. então a senhora que errou. Foi eu que errei. 1 Timóteo 2,15, né? Isso. Todavia será preservada através de sua missão, demanda, se ela permanecer em fé e amor e santidade. Mesmo assim dá errado. Hã? Mesmo assim dá errado. É, mas é isso aí. Agora a senhora leu certo. O versículo foi anotado errado. Ah, então era o 2? Segundo Timóteo.
Aqui está 1 Timóteo 2,15, mas a senhora leu os dois, né? É. Leu 2,15 e leu 1,15. Nenhum dos dois deu certo. Ah, entendi. Então está anotado errado o versículo. Ah, tá. Atos dos Apóstolos 4:12. Então no slide na casa de vocês tiram esse versículo, tá? Quatro. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora está certo. Nenhum outro nome que seja dado entre os homens pelo qual venhamos ser salvos. O senhor lembra, meu pastor, onde é que já é escrito que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo? Vou pegar aqui. Mas aí, enquanto ele procura, lê Atos 4:12 de novo, por favor. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixou do céu e não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então ninguém é salvo no nome de Maria, nem de Pedro, nem de José, nem de João, somente no nome de Jesus. Nome de Jesus. Glória. E quem media também é Jesus. Maria não é mediadora. Igual a Igreja Católica fala que Maria é mediadora. Oi? Santa Dois, Santo Espírito. Não entendi, desculpa. Não, tá brincando. Nem Santo Antônio? Não. Nem o seu Espírito? Só o nome de Jesus, né? Só o nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5. Não estava errado no slide. Eu que estou falando errado. Eu estou falando 2,15. É 2,5. 1 Timóteo 2,5. Eu estava falando 2,15 e aí não ia dar certo não. É no nome de Jesus, né? 1 Timóteo 2,5. Não, que o senhor falou aí. Isso. Somos salvos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso. É qual? É que no nome e em nome é a mesma coisa. O pessoal tem uma mania de colocar diferença, mas essa diferença não tem. No grego, em e no é a mesma coisa. É uma partícula grega que é nu. Nu, tanto serve para em como com. É igual o negócio, batizado no Espírito Santo é uma coisa e batizado em o Espírito Santo é outra. Não existe isso. É a mesma coisa. 1 Timóteo? 1 Timóteo 2,5. Amém. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não está errado o slide. Eu que estava falando errado. Eu estava falando 2,15, ele não ia achar nunca. Repete para nós, por favor, pastor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mediador, que possa fazer a ligação, que possa mediar, que possa refazer a amizade, chegar a um acordo, só tem um, Jesus. 1 Timóteo 2,5. Tanto para nos levar de volta a Deus, como para revelar Deus de maneira mais completa a nós. João capítulo 14, versículo 9. João capítulo 14, versículo 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, ele é a revelação máxima de Deus. Ele é a revelação máxima de Deus.
ele e só serve ele como mediador, porque só ele conhece as duas partes. Só ele é Deus e é também homem. Só serve ele como mediador. E quem foi que pediu aí para ele mostrar o Pai? Filipe, mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. Ele falou: Filipe, mas até agora então você não me viu. Quem não me viu, não me conhece, porque quem vê ao Pai vê a mim. E desde agora me conheceis e me tendes visto. Então ele é a revelação máxima de Deus. Não existe outra revelação da pessoa de Deus maior do que Jesus Cristo. Assim, se Jesus Cristo não é plenamente Deus, não temos salvação e por fim nenhum cristianismo. Se ele não for Deus, já era, nós estamos perdendo nosso tempo. Não é por acaso que ao longo da história, os grupos que abandonaram a crença na plena divindade de Cristo não têm permanecido muito tempo na fé cristã, desviando-se logo para um tipo de religião representada pelo unitarismo nos Estados Unidos e em outros lugares. Unitarismo é quando diz que os três são um só, quando na verdade os três são um só, mas que não há neles distinção, Pai, Filho e Espírito Santo. É tudo um só mesmo. Unitarismo, como voz da verdade. Todo aquele que crê ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece, não tem. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, é importantíssimo que Jesus Cristo seja Deus. Se ele não for Deus, ele não tem como nos salvar. Não tem como levar sobre si os nossos pecados. Porque existem alguns erros no que diz respeito ao resgate. A quem foi pago o resgate? A quem foi pago aquele preço que Jesus pagou? Existem pessoas que dizem, que ensinam que aquele preço foi pago ao diabo. Aquele preço não foi pago ao diabo. Não foi pago ao diabo porque não foi o diabo que foi ofendido. Quem foi ofendido foi Deus. Aquele sacrifício foi feito a Deus. Paulo diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. A reconciliação, o resgate, o pagamento é feito a Deus e não a Satanás, como alguns ensinam. E ensinam abertamente, como se quando nós tivéssemos morrido na cruz, como se quando Jesus morreu na cruz, ele tivesse pago a nossa dívida para com o diabo. Nós não temos dívida para com o diabo. A nossa dívida é para com Deus. Então, o sacrifício, o resgate, ele é pago a Deus e não ao diabo. Tá? Quem foi ofendido foi Deus. Quem teve a sua moral ofendida, se é que nós podemos dizer assim, teve a sua, não vou usar uma palavra melhor do que moral, sua santidade ofendida foi Deus, que foi Deus quem nos criou. A partir do momento que a criatura desobedeceu o Criador, enveredou pelo pecado, enveredou pelo mal, quem que foi ofendido? Satanás ou Deus, o Criador? Então, como é que eu ensino que vai chegar um ponto que nós vamos falar sobre isso? Como é que eu ensino que o resgate foi pago a Deus? Foi pago a Satanás? Não, o ensino é que o resgate foi pago a Deus. E como não tinha ninguém que pudesse pagá-lo, ele enviou o seu próprio Filho, que também é Deus, para pagar em nosso lugar. Não tem outra doutrina. Não tem outra doutrina. E é o único sacrifício que serve ao de Cristo. Pois não. Assim, por exemplo, fazer
Aí vem fazer uma pergunta, né? Jesus, ele pagou a nossa dívida, foi para o diabo? Não, Jesus não pagou para o diabo. Porque quando nós viemos a pecar, vamos lá, Adão e Eva pecou isso aquilo lá, foi ofendido, foi Deus. Deus que foi envergonhado, para que Deus... vergonhado não, né? Quem foi ofendido foi ele. Pela santidade de Deus foi agredido. Então, Jesus veio, né? E ele morreu por nós na cruz, para que a gente viesse se redimir novamente. Fica uma resposta concreta ou não? Completa. Completa, exata. Nem o pecado porque original. Às vezes, pode surgir essa pergunta, né? Não, surge sim. Não surge só a pergunta, como surge a afirmação. Existe uma teoria, porque existem várias teorias acerca do resgate. Existe uma teoria que o resgate foi feito a Satanás, não foi feito a Deus. Assim como existe uma teoria de que o resgate é só um exemplo moral, que Jesus deu só um exemplo de bondade. Quando a Bíblia diz que a morte de Cristo não foi só um exemplo de bondade. Porque se for assim, lendo, se aprofundar, vai dar essa impressão mesmo, né? Pagou para, né, morreu. Então, assim, então é bom ter uma resposta bem não foi para o diabo, porque se paga a quem se deve. Ele não deve nada. Nós não devemos nada para o diabo, nós devemos para Deus. Quem nos criou não foi o diabo, foi Deus. Então, quando nós nos desviamos, Então, e justo às vezes até mesmo de pessoas, né, da mesma fé, e fica um debate ao contrário. Então, isso que eu estou perguntando. E tem gente que afirma, tem gente que prega, nós não devemos mais nada ao diabo, nós nunca devemos nada a ele. Nunca. Já viu gente pregar assim, Jesus morreu na cruz e hoje nós não devemos mais nada ao diabo, nunca devemos nada para ele. Como que é? Eu prefiro não me manifestar. Deixa eu ficar quietinha. Agora não, a gente tem... Tem umas coisas terríveis. É que eles confundem muito, né, João? Quando, por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus vai até o interior da terra para resgatar a alma dos santos. Então eles confundem isso com a questão do pagamento da dívida, né? Que na verdade onde eles estão não é um lugar assim que, por exemplo, eles estão ali porque eles estão pagando algo a Satanás. Não. Né? Eu falei um pouco sobre isso ontem. Ali o que aconteceu foi o seguinte: o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para morrer. Por causa do pecado é que veio a morte. Então, como por causa do pecado veio a morte, quem morrer teria que ir para algum lugar, não é isso? Isso. Porque se a morte não tivesse acontecido, ia chegar um momento em que Deus ia providenciar para que a humanidade vivesse para sempre com Ele. Como houve o pecado gerou a morte, quem morre tem que ir para algum lugar, não é isso? O corpo vai para o pó da terra, tu és pó, e ao pó tu has de tornar. E a alma descia, nós estamos falando de Antigo Testamento, a alma descia para o Sheol. A palavra Sheol significa lugar dos mortos. E o Sheol, ele era dividido em dois. Sheol é um ambiente só, isso aqui é o Sheol, tá bom? O lugar dos mortos. Mas no meio do Sheol havia um grande abismo. Então, desse lado, do lado direito, embora o texto não diga os lados, então não há necessidade de falar do direito ou esquerdo. Há dois lados, né? Vamos ficar com o texto. Há dois lados. Então, de um lado era o lugar de tormento, aonde estavam as almas dos ímpios, e do outro lado o seio de Abraão, o lugar onde estavam as almas dos justos. Quando Jesus morreu, essa ideia de que Jesus foi lá e pregou os espíritos em prisão e resgatou
o justo de lá, é uma ideia baseada em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, por favor, meu pastor. 1 Pedro, capítulo 3, 18 ao 20. Presta bem atenção, gente, que essa passagem é uma passagem difícil, tá? 1 Pedro, Capítulo 3, 18 ao 20. porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Então, veja bem, está dizendo aí que ele pregou, não disse? Pregou os espíritos em prisão. Tá. Quando a gente vai olhar no original grego, esse pregou aí, em alguns manuscritos é arauteou, ou seja, falou com um arauto, tornou público. Então, ele tornou público no Sheol, todos os que estavam no Sheol souberam que ele estava lá. Ó. Cheguei aqui, eu sou a semente da mulher, eu que pisei a cabeça da serpente, eu estou aqui. Então a palavra ali não é evangelion, não foi ninguém salvo. É arauto, é juízo, é anunciação. Em um outro manuscrito, ao invés de arauteou, está querizo, que querizo também é juízo. Pode ser salvação, mas pode ser juízo. Mas pelo contexto, você está vendo aí que, vocês estão vendo aí que está dizendo que aqueles espíritos eram espíritos de pessoas rebeldes, então para rebelde não tem salvação. Pelo contexto, se entende que foi uma palavra de juízo e não de salvação. Agora Efésios capítulo 6, capítulo 4 do 6 ao 8, se não for 4 do 6 ao 8 é 6, vê 4 primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 6 ao 8. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Continua. Ora, isto ele subiu que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, combina as duas passagens. 1 Pedro 3, 18 ao 20, não está dizendo que ele pregou no inferno? Sim. Aí não está dizendo que ele desceu? Sim. A Bíblia não diz que o caminho do céu é para cima para escapar do inferno, que é para baixo? Então você tem que juntar as ideias, você não pode isolar o versículo. Então a partir disso, acredita-se que Jesus desceu lá, pregou lá e ele levou consigo os que morreram esperando ele. Levou consigo os que morreram esperando ele e os outros continuam lá. E agora, depois disso, os que morrem em Cristo sobem para o céu. Os que morrem fora de Cristo continuam descendo para o Hades. É Sheol hebraico, grego Hades. Como a gente agora está no Novo Testamento, é melhor usar Hades, continuam descendo para o Hades. O Hades, esse inferno, prisão, ele será lançado no lago de fogo. Ou seja, quem está no paraíso, no arrebatamento da igreja, quem está no paraíso está na sala VIP do céu, já está de boa. Quando a igreja for arrebatada,
Esses que estão no paraíso, está só a alma e o espírito lá no paraíso. Eles receberão um corpo glorificado para se juntar àqueles que serão arrebatados e que terão um corpo glorificado também. Então eles já estão muito bem lá no céu e vão melhorar ainda mais. Os ímpios vão continuar lá. Aí vai ter o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o juízo final. No juízo final, eles serão transportados, o inferno, prisão, será lançado no lago de fogo. É igual quem está no CDP e vai descer para o cadeião, vai passar o bondinho e vai levar para o cadeião. Então, e esse negócio de ter tomado a chave, de ter tomado a autoridade, é porque enquanto Jesus não morreu e ressuscitou, mesmo os que morriam em obediência também iam para lá, para o mesmo lugar, só que com a divisão no meio. Quando fala que ele venceu a morte, porque agora ele tem o domínio da morte, as pessoas não descem mais para lá. É isso que quer dizer. Não quer dizer em momento nenhum que ele tinha autoridade total e que Jesus teve que pagar para recomprar a autoridade. Jesus pagou a Deus. Gente, o que é um sacrifício? Já vamos, tá? O que é um sacrifício? Um sacrifício é uma oferta que sobe para o cheiro daquela oferta aplacar a ira da divindade. É para isso que serve o holocausto. Quando o holocausto é queimado, o cheiro do holocausto sobe e agrada a divindade, agrada a Deus. Na verdade, isso já era feito para os deuses pagãos antes, e Deus falou, não é mais para fazer para eles, agora é para fazer para mim, porque o Deus verdadeiro sou eu. Então, até que venha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vocês devem oferecer o holocausto para aplacar a minha ira, para me agradar. Então, o último e maior de todos os holocaustos é a morte de Cristo. A morte de Cristo agradou a Deus, refez a amizade entre Deus e nós, aplacou a ira de Deus e não pagou nada para Satanás. É igual aquela história de que Deus virou o rosto para Jesus. Deus não virou o rosto para Jesus. Como ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? O povo prega que por causa do nosso pecado, Deus virou o rosto para Jesus. Eu já mostrei para vocês aqui em algumas aulas, no Salmo 22, versículo 24, que Deus não virou o rosto para Jesus. Antes ele recebeu o sacrifício, ouviu o clamor de Jesus. Então não foi nada pago ao diabo, foi pago a Deus. O resgate foi pago a Deus e não a Satanás. Tá bom? Passou uns minutinhos, bota na conta de Jesus que ele paga bem. Amém? Podemos orar? Nós vamos embora. Alguma pergunta? Tem, ela tem. Não faz logo, não vai quando eu para casa não. Ô João, e quando eles pregam assim? Olha lá, o pastor Rony vai falar enquanto a senhora decide, se a senhora quer perguntar. Eles pregam assim, que Jesus foi ao inferno e pregou para os mortos. Só como a gente leu aqui, você falou, né? Ele foi, desceu ao Sheol. Só que só subiu com ele quem era justo. Quem estava na rebeldia continuou lá embaixo. Né? Porque eles pregam assim, que Jesus foi lá no inferno, pregou e quem recebeu foi salvo. É o que dá a entender, né? Mas aí ele entendeu, antes de Jesus ser crucificado, ele não tinha, né? Não podia. Aí depois ele desceu, quando ele foi crucificado, ele teve o poder de descer lá no Sheol e levar os justos. E o próprio contexto não favorece a ter havido salvação. É que eles isolam, né? Eles só pegam o texto e... isola. Só que aí quando você vai para o contexto... A história é outra. Ainda, o contexto é tão terrível, que ele pregou para todos. É um lugar só, não é? É um lugar só.
pregou, todos ficaram sabendo, ficaram? Só que o texto... Perdão. Só que o texto de 1 Pedro não só cita os rebeldes. Por quê? Porque não houve salvação. Não cita os rebeldes. Não cita o outro lado, só cita os rebeldes. Pregou o espírito em prisão que estavam em desobediência desde os tempos de Noé, não é isso que o texto diz? Isso. Enfatiza os que estavam em Na rebelião. verdade, ele só anunciou o juízo, né? Só anunciou o juízo. Agora, vamos saber onde para onde é que foram essas almas e para onde vão as almas dos crentes hoje? Vamos saber? Para a gente ir embora? Apocalipse capítulo 6, verso 9. Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então quer dizer que eles estão indo para onde? Para baixo do trono de Deus, ou debaixo do altar. Não é isso que o texto diz? Lê para nós de novo, pastor, por favor. Gente, preste atenção, por favor. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar Debaixo do altar. as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E elas estavam fazendo o quê? E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, tem duas coisas. Primeiro, estão embaixo do altar, embaixo do trono de Deus. Segundo, não estão dormindo. Porque quem está dormindo não clama. Essas almas aí são as almas dos que morreram durante a grande tribulação. Eles morreram durante a grande tribulação e foram para o paraíso. Igual quem morre hoje vai para o paraíso. Quem morre hoje está no paraíso, não está dormindo, já está glorificando a Deus. Esses não estão glorificando, porque eles estão na função de pedir a Deus que a história da humanidade continua. Julga, Senhor, o nosso sangue. Nós morremos porque não negamos o seu nome. Agora julga o nosso sangue para que a história da humanidade tenha continuidade e chegue à consumação de tudo. Chegue um momento em que o Senhor o Senhor e o seu Filho Jesus